Vídeo 2 de uma série de 5 sobre equações do segundo grau. Agora eu vou começar a trabalhar com vocês a resolução das equações. Nós vamos trabalhar o primeiro caso, que é o mais simples que tem. Vocês já resolveram vários exercícios com outros nomes. Esse primeiro caso é quando que o B... Então eu vou colocar aqui o primeiro caso. Primeiro caso, quando que o B vale zero. Ou seja, quando nós não temos a parte do x. Nós temos o x ao quadrado, nós temos o número sozinho. Então aqui nós temos x ao quadrado menos 9 igual a zero. O A vale 1, o B nós não temos, vale zero, não tem o x aqui, então o B vale zero. Então esse primeiro caso é específico para esse tipo de situação, onde o B vale zero. E nós temos o C aqui que vale 9. Nesse caso, menos 9. Qual que é o método? Eu vou jogar o número para o outro lado trocando de sinal. Tá, menos 9 vai ficar mais 9. X ao quadrado igual a 9. Agora, olha a pergunta. Que número elevado ao quadrado é igual a 9? É natural o aluno pensar no 3. Por que 3? 3 vezes 3 dá 9. Sim, está correto. Só que nós temos mais uma situação. Que situação é essa? O negativo. Menos 3 ao quadrado também dá 9. É só fazer, ó, menos 3 vezes menos 3. Negativo com negativo vira positivo. 3 vezes 3, 9. Então nós temos que pegar esses dois casos, o positivo e o negativo. Então o que tem que fazer? Eu vou passar esse quadrado para o outro lado tirando a raiz. Só que tem um detalhe. Toda vez que eu passo tirando a raiz, eu tenho que levar em conta o positivo e o negativo. Então eu tenho que colocar mais ou menos raiz quadrada de 9. Porque eu tenho mais e o menos. Tenho duas situações. Tirando a raiz quadrada de 9, sabemos que é igual a 3. Então x vai ser igual a mais ou menos 3. Galera, quando eu escrevo mais ou menos, não significa aproximadamente 3. Significa 3 positivos, 3 negativos. Não é 2,99, mais ou menos 3. Não é nesse sentido. É o mais 3 e o menos 3. Galera, é só isso. Para ficar chique o exercício, é só colocar a solução. A gente costuma abreviar a solução com a palavra sol, de solução. Igual, entre chaves. Se você quiser colocar as duas respostas, tudo bem. Se você quiser colocar o mais ou menos 3, tudo bem. Se você quiser colocar menos 3 ou 3, se você quiser colocar mais ou menos, também está certo. Ou mais ou menos 3. É bom vocês conhecerem as duas, porque a gente nunca sabe o jeito que o professor vestibular vai cobrar de vocês, o Enem vai cobrar de vocês. Então as duas estão corretas. Tudo bem? O que eu fiz? Peguei o número, joguei para o outro lado trocando de sinal. Para menos 9 virou mais 9. Depois o quadrado passei tirando a raiz. Lembrando do mais ou menos. Depois é só tirar a raiz quadrada. Galera, esse aqui é o caso mais simples, quando o B vale 0. Vou fazer mais alguns exemplos com vocês. Ó. X ao quadrado menos 8 igual a 0. X ao quadrado menos 8 igual a 0. O procedimento é o mesmo. Pego menos 8, passo trocando de sinal. Vai ficar x ao quadrado igual a 8. O quadrado a gente passa tirando a raiz. Vai ficar x igual, lembrando do mais ou menos, raiz quadrada de 8. E agora? Raiz quadrada de 8 não é exata. Em alguns exercícios, deixa assim, em alguns você consegue melhorar essa resposta. Como? Fatorando 8. Inclusive, tem até uma atividade que eu fiz isso, vários alunos mandaram mensagem para mim falando, professor, eu fiz certo, só que não tenho gabarito. Por que não tenho gabarito? Porque ficou faltando essa última fatoração. Então, neste caso em particular,
Eu vou pegar o 8, eu vou fatorar. 8 dá para dividir por 2, que dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Fatorei o 8 igualzinho tirar o MMC. Tirando a raiz quadrada, vou formar um bloquinho com dois números iguais. Neste caso, 2 sai da raiz e o outro vai permanecer. Então vai ficar x igual mais ou menos 2 raiz de 2. Esta é a resposta correta, completa. Aqui falta um detalhezinho. Às vezes, conforme a prova que você está fazendo, você já tem no gabarito a raiz quadrada de 8. Alguns professores aceitam, outros não. Então aqui eu tenho a solução completa. Vai ficar chique o exercício. Solução mais ou menos 2 raiz de 2. Tranquilo? Vamos lá, mais um exemplo. Dois x ao quadrado menos 32 igual a 0. Procedimento. Pego o menos 32, passo para o outro lado trocando de sinal. Vai ficar 2x ao quadrado igual a 32. Neste caso, pelo fato de eu ter um número aqui na frente do x ao quadrado, eu vou passar dividindo. Esse 2 está multiplicando, a gente passa dividindo. Então vai ficar x ao quadrado igual 32 dividido por 2. Fazendo a divisão, 32 dividido por 2 dá 16. Pessoal, vou continuar aqui porque estou sem espaço aqui embaixo. Próximo passo, eu pego esse quadrado e passo tirando a raiz. Lembrando do mais ou menos. Vai ficar x igual mais ou menos raiz quadrada de 16. Sabemos que a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então x vai ser igual a mais ou menos 4. Resolvemos o exercício. Solução mais ou menos 4. Entenderam o processo? Mais um exemplo. Ó, 3 não. Nove x ao quadrado menos 25 igual a 0. Procedimento é o mesmo. Pego o número sozinho, passo para o outro lado trocando de sinal. Vai ficar 9x ao quadrado igual a 25. Pego o número que está aqui na frente, passo dividindo. Vai ficar x ao quadrado igual a 25 dividido por 9. Agora, se você inventar de fazer essa divisão, 25 dividido por 9, vai cair numa dízima periódica, vai complicar a situação. Não façam isso. O que eu posso fazer? 25 tem raiz exata, 9 também. Deixa assim, pego o quadrado, passo tirando a raiz, lembrando do mais ou menos. Nossa. Vai ficar x igual a mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 9. Estou sem espaço, vou continuar aqui do outro lado. Fazendo a conta, raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 9, 3. Solução, mais ou menos 5 terços. Entenderam qual que é o processo? Pagar, fazer mais um.
x ao quadrado mais 4 igual a 0. Esse mais 4 a gente passa para o outro lado, trocando de sinal. Vai ficar x ao quadrado igual a menos 4. O quadrado a gente passa tirando a raiz. Vai ficar x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Detalhe, raiz quadrada de número negativo não existe nos números reais, apenas nos números complexos, matéria do terceiro ano. Então, por enquanto, apareceu raiz quadrada de número negativo, acabou o exercício. A resposta é zero? Não, não é zero. Zero é a resposta. Aqui não tem solução. Quando a gente chega no exercício sem solução, a gente tem um símbolo matemático para representar. É um E. Esse E tem que ser o efeito a bastão. E do lado contrário, é invertido. Desse jeito que eu fiz, ó. O E bastão invertido. E agora faço um corte no meio. Tá certo? Não precisa fazer tão grande assim não. Mas é fazer um E e cortar. Então isso aqui não tem solução. Porque dentro dos números reais, os números que nós estamos trabalhando por enquanto, não existe raiz quadrada de número negativo. Galera, espero que tenha ajudado. Eu vou colocar uma atividade só com esse tipo de exercício. Vai ser a atividade 37. E eu vou manter o padrão de 5 exercícios por atividade. Eu sei que é pouco. Eu vou deixar para vocês mais exercícios, só que eles não vão ser avaliados. Apenas os 5, em forma de testes, vão ser avaliados. Os outros não. Falou, até daqui a pouco, hein? Tchau, tchau, hein?